Agora, momentos de paz e reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Boa noite, Rio de Janeiro. Boa noite, Brasil. Boa noite para você que está aqui conosco, ligado na 93 FM. Você pela internet, de repente até fora do país mesmo, né? Participando aqui conosco. Hoje nós recebemos, conforme eu disse antes, o pastor Marcelo Graça. Ô, sobrenome bonito, pastor. Amém, assim seja. Boa noite. Pastor Marcelo Graça, da Advec Sede, né? Isso, ali na Penha, está conosco aqui hoje para ministrar a palavra de Deus ao nosso coração, preparar a oração desta noite. Então, amém. Você já é convidado a participar. Não seja apenas um ouvinte. Estamos aqui na rádio, mas é ao vivo, não é um programa gravado apenas. É um programa feito para abençoar você e é ao vivo. Então, tome parte. Participe conosco aqui nesta noite, e se você tem o seu pedido de oração, deixe conosco também para que estejamos juntos orando com você e por você. Pastor, o senhor falou logo no início, mas queria que o senhor cumprimentasse os ouvintes nessa noite, pastor. Obrigado, Gilberto. A todos também uma boa noite, a paz de Cristo para você, que você seja abençoado aí nas ondas da rádio da 93 FM. Chame alguém se você puder, coloca aí na internet, que sem dúvida Deus vai falar comigo e vai falar com você nessa noite, no nome de Jesus. Assim seja. Prepare a sua Bíblia, já abrindo no texto de Coríntios, né? Paulo escrevendo a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versos 11 a 16. A gente vai estar trazendo já a leitura desse texto com o pastor Marcelo Graça e a ministração da palavra com a oração no final do culto doméstico de hoje. Enquanto isso, para inspirar o nosso coração, Santo Espírito, Lislane, Eichla e Bruna Carla cantando. Não há nada melhor, não há nada maior, nada se compara, és a nossa esperança. Tua presença, ó Deus. Eu provei teu doce amor, onde me torno livre e não há mais temor. Em ti, ó Deus, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Deus é o que
Aleluia, glória a Deus. Com esse louvor bonito que acabamos de ouvir, meu irmão, vamos fazer então a leitura de primeiro livro de Coríntios, capítulo 2, do versículo 11 ao 16, que diz assim, a epístola que Paulo escreveu: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, aleluia, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Diante dessa palavra, meu irmão, eu quero trazer aqui alguns passos, podemos dizer assim, algumas considerações do texto. Por isso, rapidamente, eu vou fazer uma introdução para você entender esse contexto que Paulo escreveu, essa parte aqui de Coríntios. E depois eu quero aplicar algo muito importante na nossa vida que está inserido dentro do texto. Você sabe que os coríntios, né, naquela época, exaltavam a sabedoria humana, a reflexão pessoal, a filosofia, a reflexão interna. E Paulo, ele queria atingir aquele povo com a mensagem do Evangelho. E é importante frisar que Paulo era um poliglota, Paulo era estudioso, Paulo era eloquente. E Deus usa isso de Paulo para atingir aqueles filósofos, cheios de ciência e sabedoria humana, porém não teriam a sabedoria de Deus que era necessário buscá-la. E de forma inteligente e estudiosa, como Paulo fazia em seus discursos eloquentes, ele tentava muitas vezes desmontar a sabedoria humana e assim se entender as coisas de Deus. E através do versículo 11 que nós aprendemos aqui, você vê dizendo: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O que ele está dizendo aqui? Olha, se o espírito humano, que é a porção imaterial do homem, e a alma, que representa a verdadeira personalidade do indivíduo, então para o homem vir a se conhecer, a conhecer as suas profundezas do seu ser, seria necessário realizar um processo intuitivo com ele mesmo, com o seu próprio espírito. E repare que aqui o texto está com letra minúscula. Ok. Mas se o homem quisesse conhecer então os pensamentos de Deus, teria então que receber não o Espírito do mundo, mas receber o Espírito de Deus. Sabe, meu irmão, não é com o seu conhecimento, não é com os livros de ciência, nós não estamos desprezando isso, que nós vamos chegar mais perto de Deus. Nós vamos chegar mais perto de Deus recebendo o Espírito dele, para estarmos cada vez mais perto dele, através do Espírito Santo de Deus. É através do Espírito de Deus que nós vamos conhecer as coisas de Deus. Nós vamos começar a entender o que Deus quer através da nossa vida. Quem sabe você está perguntando aí: poxa, pastor, estou ouvindo o senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida hoje. Se você olhar com os olhos do homem, você pode não entender. Você pode às vezes até murmurar, você pode até ficar chateado e até blasfemar contra Deus. E Deus hoje me traz aqui para dizer para você: não dá para entender as coisas de Deus com a nossa mente, meu irmão, somente com o Espírito de Deus na nossa vida. Então não era com sabedoria humana e nem com ciência humana que os coríntios, os filósofos, poderiam falar das coisas de Deus, e sim através do Espírito Santo de Deus. Então Paulo, nesse texto, de uma forma muito coerente e inteligente, ele dá aqui uma resposta à altura para aqueles sábios, que se achavam sábios demais, conhecia tudo, né? Ele deu, podemos dizer assim, no bom sentido, entre aspas, uma lambada naquela classe. Paulo enfatizou que os intelectuais deste mundo não poderiam ensinar o conhecimento que ele estava passando para os cristãos coríntios.
Como falar de algo espiritual se estes sábios da época não viviam uma vida espiritual? Sabe o que trazendo hoje no nosso meio, meu irmão? São os, nada contra, mas são os professores de filosofia, aqueles que querem explicar Deus, aqueles que querem de alguma forma trazer uma ciência humana. Rapaz, nada disso. Nós não temos como entender Deus. Nós temos como viver Deus. A fé não se explica, a fé se vive. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso você vai ver um monte de gente aí sábia, né? Cercada de livros. Nada contra, tem que estudar mesmo, tem que buscar o conhecimento, mas elas acham que através do conhecimento dela, ou elas vão ser salvas pelas suas boas obras, ou elas vão atingir um patamar de sabedoria e possa estar mais perto de Deus. Não, nada disso. Ela precisa estar diante do Senhor e receber o Espírito dele na vida dela. Só com o Espírito de Deus nós podemos entender as coisas espirituais. Entendemos também que para estar mais perto de Deus, precisamos nos desarmar com a nossa sabedoria humana e abrir as nossas vidas para receber o Espírito de Deus e sua sabedoria. A ciência se cala quando a fé começa a falar. Não tem como entender todas as coisas. Por exemplo, quem sabe você está com um diagnóstico de uma enfermidade mortal, meu irmão. Quem sabe você está aí me ouvindo desenganado pelos médicos. A sabedoria humana... E louvamos até a Deus por isso que os médicos são feitos para os doentes e não vamos desprezar a sabedoria humana, mas quem sabe a sabedoria humana disse, é até aqui que nós podemos te ajudar, é até aqui que nós podemos fazer, mas agora nós vamos entrar com a sabedoria espiritual. E o Espírito Santo de Deus, que está aqui nas ondas da Rádio 93 FM, me leva a te dizer, se o homem disse chega, se o homem disse é o fim, Deus diz continua. O Senhor diz ainda não acabou, e o Senhor pode confundir a sabedoria dos homens e te dar a vitória que você precisa e te dá a cura que você precisa em nome de Jesus, meu irmão, porque Ele é Deus e sua sabedoria é infinita. Aleluia! E é isso que o texto quer dizer. Não é com a sabedoria humana, nem com as nossas forças que nós vamos chegar a Deus. É desarmar e através da fé receber o Espírito Santo de Deus em nós. Conhecimento vem do homem. Conhecimento você consegue pelos livros, nas pesquisas, mas sabedoria e entendimento das coisas sobrenaturais só em Deus, só no alto. E como diz o versículo 13, 14 que nós lemos, podemos dizer que jamais iremos desprezar o conhecimento e a ciência humana, como eu tenho dito aqui. Ninguém está falando disso, mas buscar o entendimento das coisas de Deus. É lendo a palavra, é buscando receber o seu Espírito em nossas vidas, é estando lá no seu culto, meu irmão, na sua casa, abrindo a Bíblia, como você está no culto doméstico aqui agora, juntos na rádio, é abrindo a palavra, é você sentindo a presença de Deus. É aí que você vai ser mais espiritual, é aí que você vai estar mais perto das coisas de Deus. E o texto traz também que a sabedoria do Altíssimo continua desconhecida pela elite do mundo, como eu falei. Desde que a sabedoria de Deus não pode ser descoberta pelo raciocínio humano, nenhum homem pode jamais chegar a entender a vontade de Deus pelo seu próprio entendimento ou pesquisa. Escute, ninguém pode saber o que eu estou pensando agora a menos que eu diga. Do mesmo modo, ninguém pode conhecer a mente de Deus fora da revelação que Deus fez aos seus apóstolos através do Espírito Santo. E eu encerro nesse passo aqui, que é o versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ou seja, a pessoa natural não tem o Espírito de Deus, ao contrário do cristão. Não é verdade? Porque Jesus disse, olha, eu vou, mas vos deixarei outro Consolador, que é o Espírito Santo. Por isso a importância, meu irmão, de você, quem está me ouvindo, quem sabe encarcerado, eu não sei onde você está, a importância de você aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Porque o Espírito Santo vai estar com você e Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. E diante disso, o que nós aprendemos com esse texto, meu irmão? Vale a pena ser espiritual. Digo, ainda vale a pena ser espiritual nesse mundo carnal, nesse mundo difícil, nesse mundo cheio de dificuldades, nesse mundo em que há muitos questionadores, um mundo de doenças, um mundo doente, um mundo em guerra, pessoas frias espiritualmente, longe de Deus. Meu irmão, só sendo espiritual
espiritual e buscando muito em Deus para sobrevivermos e não perdermos a salvação. Sabe, eu estou pregando aqui, eu creio muito no que eu estou pregando e é o Espírito Santo que me incomoda para dizer, quem sabe você está saindo de casa hoje, está no carro, está em algum lugar, está no ônibus me ouvindo, dizendo assim, eu não aguento mais, eu vou me separar, eu vou me divorciar, eu vou abandonar minha família, olha, eu não aguento mais, eu não aguento mais tá na igreja, eu tô decepcionado e tudo mais. Deus manda dizer para você hoje, vale a pena ser espiritual, não tome essa decisão de se afastar de Deus, meu irmão, porque Jesus está falando com você, Jesus está às portas, querido, não olhe para o homem, não olhe para as decepções, olha para Jesus. Para encerrar, a Bíblia diz em Apocalipse 3, 15 e 16, conheço as tuas obras, olha isso, sei que nem és frio nem quente, mas quem deras fosse frio ou quente, mas porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmão, eu vejo isso aqui, que Deus não gosta de indecisão, Deus não gosta disso, é um grande ensinamento. Uma hora quer ser crente, outra hora não quer, outra hora tá firme, outra hora não tá firme, uma hora tá na igreja, outra hora tá no mundo. Olha, decida hoje, meu irmão, decida. Deus gosta de decisões, ninguém pode decidir por você, a não ser você mesmo. Como está a tua vida hoje? A vida é feita de decisões, inclusive a vida espiritual. Deus me trouxe aqui hoje, usando aqui a rádio para você. Decida ser mais espiritual hoje. Busque o Espírito Santo de Deus para ficar mais perto dele e receba dele as bênçãos sobrenaturais que homem nenhum pode entender por sua própria sabedoria. Uma dica: se você tem pouco tempo na fé, nunca perca o primeiro amor. Se você tem muito tempo na fé, tempo que está na igreja, volte sempre ao primeiro amor. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te ajude. Sabedoria dos homens é bom, sabedoria do alto é que nos dá a salvação e que nos faz ficar mais perto de Deus. Amém, amém, pastor Marcelo. Nós temos aqui inúmeros pedidos de oração. Eu vou procurar citar pelo menos o nome das pessoas que pedem. Em alguns casos a gente vai pensar aqui pela complicação, né, que ele traz. A Monique da Sam pede oração, a Ilma Silva também pede oração, Nanda Barbosa, a Sabrina Souza, Janaína, que é esteticista, também pede oração, a Fernanda Silva, o pastor Geraldo, ele pede oração pelo ministério, pela esposa em particular, não é? Causas na justiça, mas ele coloca aqui assim: pela saúde de minha esposa, para que Deus venha guardar ela e a nossa filha que está por nascer. Amém. Vai ser um bom nascimento em nome de Jesus. Papai, pastor, papai, combina. Abraço. A Noemi Rosa também pede oração. O Gabriel Jesus também pede oração. Bruna Gibaldi. A Morena Rossi pede oração e agradece a Deus pela restauração. É isso que ela fala aqui? Não, ela agradece a Deus por todo amor e cuidado que Deus tem tido com ela e com a família, e pede oração pela restauração da saúde do seu paizinho, por uma porta de emprego e libertação de vícios do irmão. A Josiane também pede oração. Amanda Silva pede oração. Ariane Mesquita, ela fala o seguinte: meu pai Aldo está internado no Hospital Carlos Chagas, está entubado. Oh, Jesus. A Luciana Vieira, ela vem todos os dias acompanhando o culto doméstico, pedindo oração pela mamãe, que é a dona Clarice. Ela está internada há 42 dias no CTI. Jesus. Ora por cura. Gracinha Melo pede oração pela família, pelo filho Fidelis, né? Também pelo aniversário do filho Fidelis. E agradece a Deus pela alta. Ela estava com o braço na tipoia há 27 dias, tirou agora. Então ela agradece a Deus. A Marilza Marcelino também pede oração. O marido tem uma causa na justiça e só o poder de Deus. Ela coloca assim para nós, sem dar detalhes. O Marcos Aurélio também pede oração. Cristiane Rosa. Andréia Andrade pede oração. Vânia Moraes, Nete Moura, Juscelina Moreira, Marta Júnior, Pati, a Rosemary Batista também, Marco Antônio, Antônio Simplício, Wellington Santos, Ilma Santiago, o nosso irmão Júlio César também pede oração, Vânia Alves, Rosângela Santos, Sebastião Moura e a Vanessa Lino. São os pedidos de oração. O do Sebastião Luiz, pedido do nosso irmão Sebastião Luiz, ele diz aqui o seguinte: pedimos orações para o Gabriel de Oliveira Duarte, 11 anos,
e hoje está lutando para vencer a leucemia. Em nome de Jesus, pede oração Senhor. por cura também. Amém, Sebastião? São os pedidos de hoje, pastor. Sebastião tá indo lá na igreja e Deus está abençoando. Nós vamos orar pelo Gabrielzinho, para todos esses pedidos aí, declarar Amém. cura. Vamos orar. Só antes de orar, lembrar para você, meu irmão, que Deus diz em sua palavra: o que ligardes na terra será ligado no céu. Amém. Nós vamos concordar com a tua vitória. Senhor, estão aqui os pedidos de oração. Cada um, Pai, que escreveu, cada um que ligou, que enviou uma carta, Senhor Deus, que de alguma forma apresentou aqui os seus pedidos, apresentou aqui a sua causa, apresentou aqui, Senhor Deus, a tua vontade, os pedidos de oração, um pedido de milagres. Amém. Nós queremos concordar agora com o milagre, queremos concordar com a resposta, queremos concordar com a cura, Senhor. Uma só palavra que o Senhor enviar agora pode mudar o quadro e a história dessa pessoa. Repreenda a leucemia, repreenda o câncer, repreenda, Senhor Deus, toda doença contrária, toda doença que os médicos dizem, acabou, é o fim. Deus, nós pedimos agora, nós intercedemos, Senhor, que o Senhor venha intervir com a tua forte mão, e a tua palavra nos garante, Senhor Deus, que a oração feita com fé, Pai, ela será ouvida. E nós queremos concordar com o milagre, com a resposta, com as bênçãos na família. Repreendemos todas as setas contrárias do inimigo e declaramos o milagre, declaramos a resposta, declaramos a bênção de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre o Rio de Janeiro, sobre a nossa nação. Amém. No nome de Jesus. Amém e amém. São 9h26. O nosso culto doméstico está chegando nos minutos finais. Eu quero pedir ao pastor Marcelo para deixar, pastor Marcelo Graça, sobrenome abençoado, né? A gente falou no início. Graça, é familiar mesmo, graça, parte pai. Amém, amém. Queria que o senhor deixasse o endereço da igreja, os horários de culto, para que os irmãos e os amigos que estão nos ouvindo nesse momento tenham a oportunidade de conhecer o ministério na Advec. Amém. Obrigado primeiramente à Rádio 93 mais uma vez por esse espaço. Confio no nosso ministério para pregar a palavra aqui. A você, Gilberto. Deus abençoe você e toda a sua família, a todo mundo, a Harold, a Marina, a Dona Invelise, todo mundo, em nome de Jesus, que Deus abençoe. Nós estamos lá na Advec, né? Nós estamos trabalhando lá na sede, na Rua Montevidéu, no número 900. Os cultos são terças e quintas às 19 horas e domingo às 18h30, sendo uma excelente escola dominical às 9h30 da manhã. Nós vamos ter inclusive agora um congresso muito bacana de escola dominical chamado Alicerçados na Palavra. Você pode acessar o nosso site www.advec.org. E também quinta-feira agora o nosso pastor Silas Malafaia vai estar trazendo uma palavra franca e positiva ali para os irmãos, e você é nosso convidado. Nós estamos nas redes sociais pregando, orando. Você pode me encontrar no Facebook Marcelo Graça, pode me encontrar no Instagram @MarceloGraça_ e no Twitter @PR Marcelo Graça. Deus abençoe. Obrigado mais uma vez. Amém. Estamos então encerrando o nosso culto doméstico desta noite. Muito obrigado, pastor Marcelo, e a gente vai seguindo, lembrando que amanhã, terça-feira, 9 da noite, estamos de volta com mais um culto doméstico. Você ouviu momentos de paz e reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Esse programa é uma produção independente e o seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores.